Bom dia, boa tarde já, né? Eu acredito que já é boa tarde. 1 minuto para boa tarde. Vamos lá. Eu senti falta de vocês no final de semana. Deixa eu colocar meu foninho. Com a convidada de honra. Vocês acreditam que eu senti falta? E ontem, sábado, as pessoas mandaram mensagem. Fabiola, cadê a live? Eu falei, gente, final de semana não tem não. Já vou chamar a Tati, nossa convidada. Assim como eu, ela deve... Oi, Vanusa! Ela deve estar se arrumando para poder atender. Já te chamei, Tati? Eu não entendi o que eu fiz. Deixa eu chamá-la. Convidar. Transmitir ao vivo. Ixi. Boa tarde, vão entrando, sintam-se à vontade. Oi, Tati! Oi! Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Como que você está? Como que tá Uberlândia aí? Tá tranquilo, tá Tá bem quente hoje. Aham. E me conta, tá, a questão do Covid tá mais tranquilo? Olha, na minha opinião, nesse momento as pessoas estão desqualificando o problema. Então, a Uhum. maioria das pessoas estão vivendo de uma forma normal. Sim, sim. Então, eu penso que nesse momento nós estamos Opa, vivendo uma o que que eu desqualificação do problema. entendi? É, fica meio, parece que as pessoas estão achando que acabou, né? O problema. Isso, Aham. que Sim. acabou, ou que está controlado, ou que não é nada sério, né? Uhum, uhum, sim, Então sim. aqui a vida tá normal. Uhum, Uma pena, mas sim, tá. sim. Pessoal, eu vou deixar a Tati se apresentar de novo, né? E assim, para mim é uma honra te receber sempre aqui. Eu já te falei, Tati, admiro demais seu trabalho. Você é super bem-vinda aqui sempre que quiser, tá? E me conta como que tá a jornada, Tati? Tá a todo vapor? Tá a todo vapor. Então, vou me apresentar. Também Tá. quero te contar que é uma honra estar aqui. Ah, Tá muito lindo esse tanto de live com esse tanto de convidado que você está fazendo. Nem sim, sempre eu consigo acompanhar tudo, sim, mas eu vou vendo o seu trabalho aí. tá Admiro bom. muito também, é recíproco. E eu sou psicóloga, né? Trabalho com a abordagem da análise transacional. Tenho formação em hipnose e terapia ericksoniana e constelação familiar sistêmica. Mas a base do meu trabalho é a análise transacional, Uhum, que é sim. um E é pouco sobre do que a gente, ela. E é sobre ela que é que um nós vamos pouco falar. exatamente sobre ela que a gente vai falar um pouco Sim, aqui, né? sim, sim. Pessoal, para quem tá me perguntando, é só se der algum bug muito forte no Instagram para ela não ficar salva, porque eu tô salvando todo esse material. Na verdade, Tati, sabe o que que eu senti? Eu tô usando desperteza. Eu Hum, recebo algumas perguntas muito recorrentes e eu prefiro 1000 vezes falar em vídeo do que escrever. Então, uhum. aí o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um apanhado dessas perguntas, fazendo lives e deixando salvas. Inclusive, ela agora está ficando salva só no IGTV. Então, se o seu Instagram não estiver atualizado, você não vai conseguir ver, tá? Então, atualiza seu Instagram. E aí, eu tô chamando a Tati porque a Tati trabalha muito com a abordagem da análise transacional e ela é muito simples de entender. Na verdade, Tati, naquela aula que você fez, eu fiz o curso de AT, o 101. Inclusive, a hora que tudo isso passar, eu queria muito que você viesse aqui ministrar o 101, tá? Uhum. E quando eu fiz o 101, parece que o Bernie, que é o Eric Berne, né, ele é um psiquiatra canadense, e o objetivo dele era fazer com que até uma criança de 8 anos entendesse sobre personalidade. E, de fato, eu já trabalhei essa abordagem com adolescentes na clínica e eles entenderam super, super bem. Sim, é isso Uhum. mesmo. O Eric Berne, ele é um autor do humanismo e era Sim, uma fase em que ele queria que a psicologia era para todos, né? Então ele quis desenvolver uma teoria com uma nomenclatura, com tudo muito próximo de todos nós, para que todo mundo pudesse entender e estabelecer as mudanças necessárias aí e usar a psicologia no dia a dia. Então, sim. realmente tem essa fala que ele quis fazer uma teoria que até mesmo uma criança de 8 anos de idade pudesse entender. E isso é Uhum. lindo na AT, Sim. porque é uma linguagem muito próxima do nosso cotidiano, né? Uhum. Sim. E aí, Tati, essa semana eu vou falar sobre comunicação. E não tem uma maneira melhor de eu começar a minha semana com você explicando, porque esses dias eu fiz um resuminho lá. Nós Uhum. temos
o Bernie fala que a gente tem 3 pessoas dentro de nós, não é verdade? Explica pra gente o que é isso. O Eric Berne, ele separou a nossa personalidade em 3 partes. Então, ele fala que todos nós temos 3 partes e cada parte tem uma função, tem um jeito de falar e é observável. Eu consigo observar nas minhas palavras, na tonalidade de voz, no meu comportamento. Então, eu fiz um desenho aqui para mostrar para Que vocês. legal! Então, dentro da T, a gente divide a nossa personalidade em estado de ego pai, adulto e criança. Então, em cada momento, eu estou agindo numa dessas partes da personalidade. Sim. Né? Aqui no meu estado de ego pai, é um reservatóriozinho, onde que está guardado todas as minhas crenças, todos os meus valores, tudo que eu acredito como certo e errado, que eu devo fazer. É uma parte que foi internalizada de fontes externas. Então, é como se eu tivesse meu pai e minha mãe dentro de mim. Então, eu peguei meu pai e minha mãe com tudo que eles ensinou, tudo que eles ensinaram pra gente e internalizei aqui dentro da minha personalidade. Sim. Tati, aí, deixa eu só te cortando aqui porque tá dentro, né? Na semana passada, no sábado, eu dei uma faxina na casa e depois fui ver televisão. E eu lembrei, acho que minha mãe tá aqui. E minha mãe sempre falava assim comigo: primeiro a obrigação, depois a diversão. E fiz essa pergunta lá. Tati, veio cada pergunta que aí eu falei, gente, eu vou pedir pra Tati falar lá sobre isso. Algumas vieram assim: você não é todo mundo, antes só do que mal acompanhado. Eu percebi, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és, que são muitos ditados populares, né? Mas veio algumas aqui, Tati, você ainda vai sofrer muito. Você não vai dar certo no seu casamento, você não vai conseguir ser nada na vida. Engole esse choro. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso tá dentro do estado de ego pai, Tati? Isso está dentro do estado de ego pai. Eu vi algumas colocações, mas isso chama injunções. O que seria isso? O que são injunções? Por exemplo, se você vai sofrer muito, e tem umas outras que você disse aí. São mensagens que nós recebemos dos nossos pais e que estão aqui comandando a nossa vida diariamente. Então, são crenças, são como... injunções são o que a gente vai seguir, né? Então, na hora que fala, você ainda vai sofrer muito. Então, é uma script. Mensagem, é um script. Ela é uma mensagem que ela vai chegar no meu script de sofrimento. Sim. Né? Então, uma mensagem do meu estado de ego pai para a minha criança. Sim. E isso fica gravado aqui e fica, então, uma mensagem o tempo inteiro daqui para cá. Uma conversa interna que fica comandando a minha vida, né? Então, a minha mãe pode morrer, embora nunca estar aqui, que de qualquer forma, essa voz, né, vai estar na minha cabeça, comandando ali tudo que eu estou fazendo. Sim. Nossa, que sério, que sério. Tati, e a gente descobre isso só na terapia? Não, não é só em terapia. Não. A gente toma consciência disso nos encontros, eu diria. Na terapia é um lugar onde nós estamos focados a descobrir isso. Mas alguém que pega um livro para ler sobre autoconhecimento e toma consciência sobre isso, e ela decide mudar e sabe uma forma de mudar, é possível. Aqui na live, por exemplo. Na live, por exemplo. Você toma consciência de tudo isso e pode ser que sozinha você consiga mudar, né? Sim, é lógico que nós, enquanto psicólogos, nós temos ferramentas e uma teoria que a gente estudou para isso. Mas essas mudanças e esse autoconhecimento não acontece só em terapia, né? E o que eu ia te dizer é que é sério, mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso. Né? Porque como isso é algo que está aqui no meu estado de ego pai para a minha criança, o meu adulto pode decidir mudar. Ele pode rever tudo isso, né? E substituir isso por uma permissão. Uma permissão é algo positivo, né? Então, eu posso... você ainda vai sofrer muito. Eu diria que aí o adulto precisa entrar em cena, vou usar essa como exemplo. E trazer mesmo para a realidade. Primeiro, o que é sofrimento? Por que sofreria? Faria um monte de questionamentos muito no adulto, né? Sofrer aonde? Pra quê? Qual o sentido disso? E depois também colocar: eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida leve. Alguma permissão para substituir isso. Entendi. Sim. É lógico que pode ter muitas coisas aí por trás, a lealdade familiar, né?
Tem a questão de que eu, enquanto criança, se eu não cuidar disso, eu vou ser leal à minha mãe, pode ser que eu vou sofrer mesmo. Sim. Porque aqui eu vou ter que desobedecer. Sim. E aí entra uma questão que eu falo o tempo inteiro, é que existe um segredo. Que pra gente crescer e se desenvolver, a gente precisa desobedecer com respeito. Né? E Parece a gente aprendeu... uma ambivalência, né? Esse desobedecer com respeito, mas é muito lindo quando a gente entende no coração. Sim. E a gente tem medo de desobedecer. A nossa criança tem medo Morre de de medo. desobedecer. Porque se eu desobedeço, Sim. pode ser que eu não vou Sim. ser amada pelos meus pais mais. Verdade. Sim. Né? E o nosso maior medo é não ser amado pelos nossos pais. E aí o meu adulto, então, precisa entrar em cena e contar para minha criança que tá tudo bem. Eu vou continuar sendo amada, né? Eu não vou deixar de pertencer a essa família se eu fizer um pouco de diferente. Sim. Tati, eu lembrei de você ontem. Meu irmão teve bebê agora, né? E eu tive lá assim rapidão, porque o meu sobrinho tá fazendo 2 meses. E eu fui lá assim de máscara, e eu tava com muita saudade, precisava vê-lo. E eu lá de máscara com ele no colo. E o meu irmão conversando com ele. Gente, ele vai fazer 2 meses amanhã. E ele olhava pro meu irmão assim, sabe, balbuciando e olhando pro meu irmão. Eu lembrei dessa frase que você disse. O amor que um filho tem por um pai. E eu falando, Renata, ele te ama. E ele falou, não, ele gosta da mãe dele. Eu falei, não. Ele te conhece, ele te ama. E aquele olhinho assim, Tati, como pode? É porque o amor, e o amor enquanto vínculo que nós temos para com os nossos pais é de alma. Né? O sangue deles, a célula, corre aqui. Então é uma alma. Amor de alma que eu falo. Porque eu tenho diferenciado os amores. Porque às vezes quando a gente fala de amor, pensa-se no amor de estar aí todo dia, de beijar, de abraçar, de afeto. Não é isso. É o vínculo, né? Então, é da nossa alma, é visceral. Sim. Então, não é o amor aprendido. Sim. Né? Então, sim. E é esse amor que a gente precisa olhar para os nossos pais sempre. Aqui da nossa criança, porque ali, o seu sobrinho, ele está totalmente aqui Na criança. na criança. Sim. Né? Na criança, porque ele tem... uma personalidade aqui ainda, as outras ainda estão sendo formadas. E a nossa parte criança é a parte que a gente foi um dia, a nossa criança mesmo. Eu brinco e falo que é quando você olha para um adulto e fala, nossa, tá agindo igual criança. Sim, ele está agindo no estado de criança. Sim. Né? Sim. E essa é a parte mais poderosa que a gente tem da nossa personalidade. A nossa criança. A nossa criança. Ela é a que tem mais força. Ela é de onde vem a tal da motivação. E as pessoas, vamos fazer uma palestra motivacional. Por que não vai resolver? Porque a motivação está no estado de criança, de cada um. Uau, uau. Então... Gente, vocês estão pegando essa live? Vocês estão pegando? O que é isso aqui? Gente, convida os amigos, manda para as pessoas que... Gente do céu, que riqueza. Isso aqui custa uma sessão de terapia, não paga isso aqui não, gente. Uma sessão de terapia. E você sabe que se eu tiver consciência disso, se eu conseguir aprender isso, muitos dos nossos problemas se desfazem. Principalmente o problema de comunicação. Sim, que é sim. o seu tema da semana, né? Sim. Porque o que acontece é que a comunicação, na maior parte das vezes, não sai de adulto a adulto. Ou é do pai ou é da criança. Da criança. É confusão. E aí é onde que a gente tem problema. Né? Porque Uau. eu tô me comunicando com uma pessoa e eu não estou no meu adulto. Eu tô convidando a criança dela ali. Sim. Ou convidando o pai dela. Entendi. Então, a comunicação, ela é toda estabelecida aqui, ó. De onde é que sai o estímulo e de onde é que chega. Sim. Muito legal. Sim. Uau, eu tô encantada. Encantadíssima. Eu tô cheia de energia aqui. Porque quando aí você contou um pouquinho pra gente do pai, que são, aquele dia eu coloquei assim que é como se fosse uma gaveta das nossas crenças, daquilo que nós ouvimos em algum momento dos nossos pais ou das nossas figuras de autoridade. Isso. E é tudo que eu penso, eu tenho que e eu devo fazer. Isso. Sim. Agora, o adulto, ele é o aqui e agora. É o que me convém fazer, é o que eu penso da situação. São dados objetivos, reais e concretos. Sim. É o que eu estou avaliando aqui, sabe? Nesse exato momento. No momento presente.
E a quinta é tudo que eu penso da situação. Sim. E no estado de criança é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto, o que dá vontade, entendeu? É a nossa criança mesmo, literalmente. Sim. E essas três partes, elas conversam entre elas dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. O tempo inteiro ela fica aqui, né? Se você parar um minuto aí, você vai conseguir ver esse diálogo acontecendo aqui internamente. Sim. O tempo inteiro acontecendo aqui. E também a comunicação que eu tenho com o outro. Com o outro. Né? Que quando eu estou conversando com o outro, ou eu estou falando lá no meu estado de ego pai, ou eu estou falando do meu adulto, ou eu estou falando da minha... Oi, a Tati travou. Ah, voltou. Você tinha dado uma travadinha, mas você voltou. Voltei, né? Voltou. Entrou uma ligação aqui. Ah, sim, normal. E Pessoal, não tem jeito vocês estão de colocar. entendendo? Vocês estão entendendo? Tati, fala um pouquinho mais pra gente da criança. Porque você Então. disse que a criança é essa parte poderosa, né? É a autenticidade, é a criatividade, é isso? É isso, a criança, ela é a nossa essência. Tá. Né? É a criança que a gente foi mesmo. Ali na criança tá a nossa autenticidade, a sexualidade, a criatividade, Sim. a curiosidade. Por que a sexualidade, Tati? Porque a sexualidade é algo instintivo, é da nossa essência. Não é, nós, enquanto adultos, temos um conceito de sexualidade, mas que foi aprendido. Mas a sexualidade em si, ela é instinto. Ela é nossa, ela é do corpo. Sim. Né? Sim. Então, tá no estado de criança. Mas a criança, quando a gente fala autenticidade, etc., mas a gente precisa dividir a criança para a gente entender isso. Ótimo. A nossa criança, ela divide em criança livre, criança rebelde e criança submissa. Ótimo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Né? A criança livre é essa nossa essência, é o lugar da nossa personalidade onde ninguém mexeu. É o nosso eu. O lado positivo disso é a sexualidade, as emoções autênticas. É o desfrutar da vida, é a curiosidade, a criatividade. Está tudo aqui nessa criança. O lado negativo é aquele egoísmo de eu quero aqui agora e foda-se o resto. O resto passa por cima de todo mundo. De todo mundo. Tá. E é o exagero das emoções. Né? Então isso é a criança livre e negativa. Sim. E a criança rebelde é a nossa rebeldia. É aquela parte que fala, não, você não me manda, não quero. Né? Do lado Cala a boca de morreu, quem manda na minha boca sou eu. Isso mesmo, isso é totalmente criança rebelde. Totalmente. E tem um lado bom dela, né, Tati? Tem um lado bom, que é quando a gente se defende, né? Quando eu não deixo que o outro passe por cima de mim. Tá. Então, uma defesa. Eu preciso da criança rebelde para eu me defender. Né? Sim, sim. E o lado negativo é o ressentimento, é a competição sem medida. Uma pirraça. Uma pirraça mesmo, né? Uma pirraça. Sim, sim. E além disso tem a nossa criança submissa. Que a criança submissa negativa é aquela onde que o tempo inteiro a ansiedade, o medo, a insegurança, o não tem dar conta dificuldade de falar não. É a criança submissa, não é? É a criança submissa. Que não dá conta de falar o que pensa, não dá conta de colocar limite, né, no outro. Sim, ótimo. E o positivo é que obedece regras, cumpre rotinas, obedece às outras pessoas de uma certa forma saudável. Né? Ontem eu vi você fazendo uma brincadeira assim. Acho que foi ontem que você estava gravando vídeos. Aí você falou assim, onde eu tô? Aí você fez uma brincadeira onde eu queria estar, que era numa praia ou num clube, parece. Sim. Aí era o seu adulto com a sua criança conversando? Era o meu adulto com a minha criança. Né? Sim. O meu adulto estava aqui no trabalho e era onde que eu podia estar, que a realidade me permitia estar. E onde é que a minha criança queria estar? Lá no clube. Lá no clube. Corona? Isso, exatamente. A minha criança fala, que corona? Não sei o que é isso. Não, mas não tem nada a ver. Que loucura. Né? Gente, como faz sentido? Como faz sentido? Vocês e aí estão percebendo, gente? Dá coraçãozinho aí se vocês estiverem percebendo. Porque, Tati do céu, parece que faz assim com a cabeça da gente. Puff, abre. E o que eu tenho percebido, vamos usar o corona como exemplo. Vamos. A sociedade está, de uma certa forma, agindo muito na criança. Né?
Uns na criança rebelde. Sim. O governo não sabe o que fala, eu é que sei, vou fazer o que eu quero, não tem perigo, não quero saber, ninguém me manda, eu faço o que eu quero, né? Então, muita gente na criança rebelde, isso é briga política. Sim. E vários outros comentários que nós temos ouvido, né? Alguns outros na criança submissa, de muito medo, de eu vou morrer se eu sair lá fora. Sim. Né? E poucas pessoas realmente no adulto, avaliando a real situação. Sim. O que é uma pandemia? Porque o adulto, ele busca informações. Sim. O que é uma pandemia? Quando aconteceu isso pela última vez? Como que as pessoas se salvaram? O que faz para se proteger de um vírus? O adulto, ele busca todas as informações reais, Tati, e concretas. Como que eu faço para estar... Porque as três são muito importantes, né? Tudo que os meus pais me ensinaram é muito importante. Manter essa criança saudável e curada dentro de mim é muito importante. Mas, por exemplo, no meu caso, que é uma terapia de casal, eu vejo que, às vezes, das partes está na criança rebelde. E vem muito, meu marido está fazendo pirraça, e aí, o que eu faço? Tati, o que a gente faz? É o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui para te explicar isso de casal, porque é muito lindo. Tá. Talvez as minhas bolinhas não vai ficar tão bonitinhas como aquelas ali. Não, Nath, que momento, né? Pessoal, essas lives estão muito ricas. Inclusive quinta-feira eu tenho outra convidada e sexta também. Quinta-feira vem a... Depois eu vou marcar direitinho. A Andréia vem também. A Andréia vem na sexta. Fala pra gente, só. Tati. O que acontece no casal? Então tem aqui uma pessoa, uma mulher e um homem. Tá. E aí, se essa mulher chega pra você e fala assim, meu marido tá fazendo pirraça, tá na rebeldia, tá agindo lá na criança, certo? Sim. É porque ela tá agindo com ele no pai. As relações são complementares. Sim. Impossível eu estar falando no adulto e você ir para um outro estado de ego. Entendi. Então, se o meu marido tá agindo como criança, é porque eu tô fazendo papel de mãe dele. De mãe. Respondeu, pronto. E aí, vai ficar fazendo como criança mesmo. Só existe uma única forma do meu marido falar comigo como adulto. Eu agir com ele de adulto a adulto. E nesse caso, como é? Porque quando eu expliquei isso, falou, e como que eu chamo o meu adulto? Porque eu falei que não dá ideia para essa pirraça, né? Que é você trazer os dados reais, porque o adulto é muito isso, ele pondera, ele reflete, ele não age segundo um instinto, um impulso, é mais ou menos isso, Tati? É isso, mas é muito também, eu fico pensando quando você me coloca esse exemplo, às vezes a pessoa está colocando uma situação legal e que é coerente, só que o tom de voz, a minha postura, as palavras que eu uso, tá lá no meu estado de ego-pai. Nossa, pronto, acabou, resolveu o problema. Na relação de casal, dá pra ver muito isso, porque aí eu culpo o outro e falo, meu marido age igual criança o tempo inteiro. Aí a culpa é dele. Não. É 50% de responsabilidade. Se o seu marido tá agindo como criança, é porque você tá tratando ele como mãe. Como mãe. E esse não é o papel. Marido não transa com mãe. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pirraça mesmo. Sim, uau. Não tem outro jeito. Sim. Tati, eu não sei nem o que eu te digo, porque fica tão mais fácil entender dessa maneira as relações e qual que é a minha responsabilidade nisso, não é verdade? Sim. Uma vez eu me lembro de um caso, né, que o marido com dificuldade de se cuidar e a mulher maravilhosa, né, plena. E aí ele fazia bico. E eu expliquei essa teoria para ela. E ela pegou e um dia ela estava se arrumando para ir, né? Uai, Lucy, tá mais travado para mais alguém? Porque aqui para mim tá funcionando normal. Para mim também tá normal. Tá funcionando normal. E aí quando eu salvar no IGTV fica legal, tá? Aí, Tati, eu expliquei isso para ela, olha, ele tá na criança dele. Aí, sabe o que ela fez? Arrumando no domingo seguinte, e ele saía pra igreja, tipo, assim, até de camisa rasgada, pra pirraçar ela. Ela falou, olha, a Fabiola me explicou uma teoria que tem um adulto, a criança e o pai. Você tá na sua criança e eu não sou sua mãe. Então, se você não quiser se cuidar, o problema é seu, a vida é sua. E aí, ele ficou com muita raiva. Mas também aquela Fabiola, não sei o quê. Mas ele tirou a tromba
e foi se arrumar, e foi se cuidar. O quanto é interessante que a gente falou que em uma live dessa, uma sessão ou numa relação, a gente pode tomar consciência desses estados, não é verdade? É verdade. É o que eu tô falando. Quando a gente conhece esses estados, se eu tenho consciência disso em mim, não do outro, Sim. de como é que eu ajo no pai, quando que eu vou para adulto e quando que eu vou para criança, Sim. literalmente eu consigo melhorar 80% das minhas relações. Sim. Literalmente. Sim. E resolver muito dos problemas. Muitos dos problemas. Porque Inclusive internos. Por exemplo, a procrastinação. É da criança? a procrastinação é da criança, totalmente. E eu fico abismada o tanto que o povo supervaloriza a palavra procrastinação. Sim. Porque fica parecendo um nome tão bonito, um trem tão É difícil de preguiça. resolver. Não. É preguiça. É o quê? Não, não é preguiça, mas é a minha criança interna que tá o tempo inteiro tomando conta da minha vida. Tomando conta. Então, é eu pensar, eu, Tatiane, aqui, com os meus 34 anos, com tudo que tem para fazer aqui, e a minha criança de 8 anos de idade sentada Mandando. aqui. Querendo mandar. Exatamente. Né? E o que diferencia uma personalidade de um para o outro é qual dessas partes está comandando a nossa vida. Sim. E se Sim. eu tenho traumas na minha criança, se eu tenho problemas não resolvidos, se eu tenho questões que não foram olhadas, ela vai tomar conta da minha vida o tempo inteiro. Tá. É como se ela ficasse ali de pirraça, falando, eu vou te obrigar a me olhar. Uau! Eita! Tem um filme que mostra isso lindamente, chama Duas Vidas. Duas vidas. Eu amo esse filme, Tati! Esse filme é ótimo para perceber isso, né? O cara tá lá com um problema da qual ele ignorava, enquanto ele não olhou para a criança dele, o menininho ficava lá. Ficava atormentando ele. E isso acontece dia a dia, né? Sim, sim. Aí, gente, é com o Bruce Willis. E esse filme, ele é muito perfeito. Eu adoro aquela parte, Tati, que ele fala assim, cadê nosso cachorro? E, não tem cachorro. Também. Mas o que você fez com a nossa vida? Não tem uma mulher, você não é aviador e não tem cachorro. Eu também adoro essa Acabou parte. com a nossa vida. E assim, de fato, quando essa criança, ela é linda. Essa criança, essa essência, né? Muito Tem, linda a mesmo. Beatriz está falando aqui, eu não sei como tratar meu marido como esposo. Ele acha que sou a mãe dele. E aí eu devolvo a pergunta, qual a sua responsabilidade nisso? Como a Tati Eu ia tá falar dizendo. assim, ó, ô Beatriz, você não sabe a diferença de mãe e de esposa? Vou te contar uma diferença básica, amiga. O que você dá, a mãe dele dá não. Então, você sabe sim, lógico que você Tati. sabe. Gente, a Tati é brava, viu? A Tati é brava. Ela não vai medir as palavras aqui, não. Ela não é fadura, não, que eu sou mais doce, eu tento fazendo assim, contornando. Tati é brava. E tá certo, Beatriz. E eu sempre brinco com isso aqui. Olha, tem uma coisa que só você pode fazer. Invista nisso, restaura essa energia aí de vocês dois, porque é muito fácil cair, sabe, Beatriz? É muito fácil cair nisso. E aí, na hora que você fala que ele acha que eu sou a mãe dele, eu também acho que você deve estar sendo mãe mesmo. Então, se policiar, ir para o estado de adulto e agir como mulher. Sim. Ou então, Beatriz, arruma uns meninos aí pra você criar. Arruma uns meninos, Arruma uns meninos, porque... Não é? Aí resolve. Ô, Tati, eu quero te agradecer. Já até passou, né? Mas assim, eu sabia que essa live ia durar cerca de meia hora mesmo, porque o assunto é muito bom. O nosso objetivo aqui também era só dar uma explanada nisso. Claro que eu quero que você volte, eu quero que você olhe a sua agenda. Eu já te falei, se você quiser fazer live comigo toda segunda, se der pra você, é mais do que bem-vinda. Tá? Mas aí você olha a sua agenda, que eu sei que é corrido, né? Combinado, mas olha aqui. Lá no link da minha bio tem uma aula. Sim, tem uma aula. Posso Verdade. mandar também o link. Sim. Tem uma aula gravada que explica a Uhum. teoria da personalidade. É uma aula disponível para todo mundo. Tá? Sim. Então fica o convite, Oh, meu quem Deus. quiser lá olhar o link. Quem quiser me pedir o link também eu envio. E sobre o 101, que é um curso introdutório sobre esse tema e vários outros da análise transacional, agora no mês de julho eu vou fazer ele online. Online, Tati? Online. Ai, que delícia. Que delícia. Então, Vamos fazer. Quem tiver interesse aí, né? E a jornada da mãe, você me perguntou e eu não te contei. Tá linda. Sim.
Nós estamos na primeira semana, tá bem Tá. linda. Aham. Nós estamos trabalhando muitas questões, mas quem quiser entrar ainda dá tempo. Tá. Inclusive, eu não entrei, Tá. vou entrar agora. Tô atrasada! Semana passada foi muito correria. Tati, e aí depois você vê um outro dia para você voltar. Eu vou fazer uma enquete. Já fica aqui o convite se você quiser vir toda segunda. Você é mais do que bem-vindo. Você sempre acrescenta muito para nós, tá? Eu agradeço, pode deixar que eu vou olhar Tá a bom. minha agenda. Tá bom. E a gente combina aí A gente combina. a próxima live. Tá bom. Pessoal, ó, Tá. beijo, bom trabalho para vocês. Tati, muito obrigada por tudo mais Eu que uma vez. agradeço o Espero convite. que vocês tenham ficado felizes, que isso tenha contribuído de alguma maneira. E amanhã a gente vem com mais sobre comunicação, ok? Combinado. Um beijo pra você, beijo Beijinho. pra todo mundo. Tchau, pessoal. Muito Tchau. obrigada. Tchauzinho. Cara.